Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Eu sou a Caterine, sou fotógrafa encantadora de bebês e eu ajudo outros fotógrafos a faturarem R$ 10.000 por mês, trabalhando 4 horas por dia. E o nosso episódio de hoje é sobre luz. Qual luz a gente deve usar no estúdio? Caterine, eu ainda não tenho estúdio. Qual luz eu devo comprar primeiro? Que tipo de equipamento eu devo comprar primeiro? Então, nós vamos falar sobre 3 tipos de luz muito usadas em estúdio, que são o flash, a luz contínua e a luz natural. E vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de cada uma dessas luzes. Eu já trabalhei com esses 3 tipos de luz e hoje o que eu mais uso é esse aqui, meu queridinho, meu flash, que eu vou mostrar para vocês o porquê que hoje eu uso esse flash aqui. Existem, então, prós e contras desses 3 tipos de luz. Não digo que nenhuma delas seja ruim, mas elas têm pontos positivos e têm pontos negativos, e aí depende do que o fotógrafo gosta de trabalhar, da forma como ele se adapta melhor, e aí vai depender, então, do gosto dele. Mas ele primeiro precisa conhecer esses 3 tipos de luzes, ter uma experiência com elas para conseguir escolher a melhor luz que se adapta melhor ao seu perfil, ao perfil da sua fotografia, à estética da sua fotografia, né? Então, se você ainda não investiu em nenhum tipo de luz, se você ainda não sabe qual luz você deve comprar, você deve investir no seu estúdio, esse episódio ele vai ser crucial para te ajudar a decidir qual o melhor investimento a fazer. E também, se você tem preconceito, se você só utilizou um tipo de luz e você talvez defenda essa forma de luz porque você só usou essa, você vai ver hoje que existem outras formas que você pode também utilizar, caso venha acontecer algum imprevisto aí com a sua luz, você possa utilizar de outras formas e mesmo assim ter um ótimo resultado nas suas fotos. Então, a gente não deve defender um tipo de luz simplesmente porque é a forma que a gente conhece, né? A gente deve entender o princípio da luz, por que a luz é importante, de que forma eu quero essa luz, por que eu quero essa luz dessa forma, e aí sim a gente consegue trabalhar com qualquer luz com eficiência, se a gente souber o princípio dela, e é isso que a gente vai ver aqui nesse episódio. Não existe uma fonte boa, nem uma fonte ruim de luz. O que existe é uma luz eficiente. É essa a grande diferença. É sobre isso que a gente vai falar hoje, porque a fotografia, ela é a escrita da luz. Sem luz não há boa fotografia. A gente precisa de uma boa fonte de luz para ter uma boa fotografia. Tá? Então, primeiramente, eu vou falar para vocês sobre a luz disponível que a gente tem, que é a luz natural, a luz do dia. Quais são as vantagens da luz natural? Ela é uma luz que tem uma frequência de luminosidade bem alta, então nós vamos ter uma foto bem nítida, se a gente souber trabalhar com a nossa câmera. A gente pode trabalhar com ISO baixo e velocidade alta, e isso vai trazer muita nitidez para a nossa fotografia. Qual a desvantagem da luz natural? A luz natural, ela tem uma oscilação durante o dia, então durante os períodos do dia você vai ter um amarelamento da foto, né? Você vai ter uma luz mais fria ou uma luz mais quente conforme o período do dia. E isso vai influenciar na estética das suas fotos. Então, se você tem um estúdio com luminosidade natural e você colocar o seu bebê lá para fotografar às 8 da manhã, às 9, às 10, às 11, ao meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde, você vai ter em cada uma dessas horas uma luminosidade diferente. E aí, quando você for olhar a foto na sua câmera, talvez você não vai conseguir calibrar a mesma luz, a mesma estética de foto, o mesmo tom de amarelinho em todas as fotos, porque você não configurou a sua câmera de forma adequada. Então, para trabalhar com luz natural, você tem que saber fazer o balanço de brancos. O que você vai fazer? Você vai usar um cartão branco ou um cartão cinza e você vai fazer o balanço de brancos toda vez que você for fotografar. Isso vai trazer uma eficiência muito grande de balanço de cores para todas as suas fotos. Então, a foto que você tirou às 9 da manhã e a foto que você tirou ao meio-dia vai ter uma proximidade de tom amarelado bem aproximado, porque você usou o balanço de brancos. Agora, se você não usar, se você calibrar a sua câmera de manhã e você for usando ela durante o dia e não fizer essa transição do balanço de brancos,
você vai ter vários tons durante o dia, vai ser muito difícil você conseguir equilibrar lá dentro do Lightroom esses tons depois, tá? Então, você pode também usar o Lightroom, mas a princípio, faça o calibramento do branco na câmera, tá? Vão lá nas configurações da câmera, balanço de brancos, pega o cartãozinho branco, fotografa, aí você obtém os dados daquele ambiente e aí sim você começa a fotografar. Começou outro ensaio um pouquinho mais tarde, faz a mesma coisa e aí você vai ter um equilíbrio aí de cor. É uma coisa que fotógrafos antigos faziam muito? É uma coisa que o fotógrafo que é muito, muito, muito tradicional, ele faz toda uma história com um cartão especial, que é um cartão cinza, que não sei o que. Sim, ele faz. Eu não chego a ser tão neurótica com isso, tá? Eu não tenho um cartão cinza daqueles especiais, profissionais, tá? Eu uso qualquer objeto branco que eu tenho. Seja uma folha, seja, às vezes até a minha maquininha de cartão, ela é branquinha atrás, eu uso a minha maquininha de cartão. Qualquer objeto branco. Que isso já vai me trazer uma proximidade muito grande. E se vocês usarem sempre o mesmo objeto branco, ele vai estar sempre calibrado para o mesmo tom de branco. Então, é bem tranquilo, tá? Então, a vantagem da luz natural é que você vai ter ela disponível o dia todo, né? Ela é uma luz muito bonita e muito suave. Eu diria que a luz mais perfeita que existe é a luz do sol, a luz do dia, né? E aí você tem alguns problemas com ela. Por exemplo, você se reduz o teu tempo de sessão, a tua estrutura de sessão depende do tempo. Então, por exemplo, se você queria fotografar uma família à noite, você já não vai conseguir, porque você dependia da luz do dia. Então, isso limita os horários do teu estúdio de trabalho. Eu, por exemplo, aqui, eu atendo muitas famílias à noite, porque geralmente as famílias vêm fazer acompanhamento do bebê, e aí as famílias trabalham durante o dia e só teriam o sábado disponível. Como no sábado eu agendo sessões maiores de gestante, de festinha, de smash de cake, de newborn, eu não utilizo o sábado para fazer sessões de acompanhamento. Eu faço durante a semana, mas aí eu dou opção para o meu cliente de fazer à noite. E se eu trabalhasse só com luz natural, eu não poderia fazer, né? Porque aí eu não vou ter uma luz disponível legal para mim fazer a foto do meu cliente. Então, a luz do dia tem essa limitação. Outra questão que é danada da luz do dia é a seguinte: se você pegar um dia que está nublado, é uma dificuldade imensa para você trabalhar. Toda hora você vai ter que estar olhando na tua câmera e calibrando. E aí o teu balanço de brancos vai ser uma coisa bem difícil de você adaptar. Porque o que acontece? Nublou, você tem um balanço de brancos. Você vai ter uma foto mais azulada. Saiu o sol, você tem uma foto mais amarelada, mais puxada para o laranjado. E aí, então, vai ficar bem difícil de você conseguir equilibrar a tua sessão se você tiver um dia nublado. Fora a questão do balanço de brancos, que você vai ter a foto mais azulada e a foto mais amarelada, você vai ter um outro problema, que é a questão da luminosidade da foto. Então, às vezes você está trabalhando lá com ISO 100, nublou, você tem que ir para um 200 e você não percebeu e continuou clicando, você vai estar com a tua foto escura, sabe? Aí, de repente, você estava com uma velocidade lá meio apertadinha lá para tirar as fotos e aí nublou. Aí essa velocidade já não está servindo. O que vai acontecer? A tua foto vai começar a embaçar. Porque você precisa ter uma velocidade adaptada à luz configurada na tua câmera, porque senão a tua foto vai ficar embaçada, né? Precisa ter uma entrada de luz suficiente para fixar a imagem na câmera. Então, acontecem esses problemas. Então, para você trabalhar com luz natural, você tem que ser bem fera, assim, dominar muito a câmera. Dominar muito a câmera ou ter um dia, pelo menos, que seja um dia estável sem um dia nublado ou nublado total, que aí você calibra a câmera, fica o dia inteiro nublado, tá tranquilo também. Ou então, um dia que seja ensolarado mesmo. Aí você calibra a câmera e você vai conseguir trabalhar até o final da sessão com a mesma configuração, tá? Então, essas são as vantagens e desvantagens aí de uma luz natural. Luz linda, super suave, a luz mais perfeita que existe. Não te demanda comprar uma luz, se você está no começo do teu trabalho, que você às vezes está atendendo até um externinho na rua, assim, você leva teus bebês para uma pracinha para tirar fotos, você pode trabalhar tranquilamente com a luz natural, que é uma luz bem linda, e já pode começar a fazer os seus trabalhos aí para você conseguir agregar valor, para você conseguir fazer suas economias e mais tarde investir numa luz melhor. Bom, aí
temos a questão da luz contínua, né? Então, eu tinha aqui no estúdio, eu usava aqui, quero mostrar pra vocês, essa luz aqui, ó. É um softbox quadrado, eu usava 2, tá? Então, eu usava um de cada lado, em ângulo, na criança, e fotografava. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Aqui, então, ele tem os canais de cada lâmpada, né? Então, eu desligo e ligo quantas lâmpadas eu quiser para ter a luminosidade que eu desejo, tá? Aí ele tem mais uma capa aqui e tem essa capinha aqui mais fininha para dar uma suavizada na luz. E aqui atrás a gente tem as lâmpadas. Então, as minhas lâmpadas aqui, elas estão, na verdade, em uma salada de frutas, porque eu comprei umas no Paraguai e depois eu fui comprando nas casas de construção, outras lâmpadas parecidas e foi ficando tudo meio misturado. Mas geralmente são essas lâmpadas aqui, fluorescentes, que se usa. Existem as profissionais de estúdio que elas são mais fortes, né, como essa aqui do meio. E aí tem outras mais simples que a gente compra em casa de construção e tal. Então, com essa luz aqui, eu nunca vou atingir com essa luz contínua a luminosidade que eu tenho com o flash. Então, quando eu trabalho com a luz contínua, eu vou ter que trabalhar com ISOs um pouco maiores, principalmente se for à noite. Então, eu trabalhava na minha fotografia com ISO em torno de 500, de 800, de 1000 até às vezes, conforme o tipo da sessão. E aí, o que eu tinha? Eu tinha um problema que era uma foto que não era tão nítida e nem com tanta qualidade. Ela ficava uma foto um pouco mais granulada. Então, eu não conseguia ter uma super nitidez com a minha fotografia com a luz contínua. Que também é uma questão que depende muito da câmera. Eu não tenho uma câmera top. Porque, na minha opinião, esse é um investimento desnecessário. Mas, se você tem uma câmera top, com certeza você vai trabalhar em ISOs maiores e essa câmera ela vai te fornecer uma nitidez mesmo assim. Então, depende muito do seu equipamento. Quais que são as duas variáveis? Luz e câmera. Câmera melhor, você pode ter menos luz disponível, tá? Câmera mais simples, você tem que ter mais luz disponível. Você pode ter uma câmera super simples se você tiver uma super luz, que você vai fazer fotos ótimas. Então, o que eu quero falar com isso para vocês? Que às vezes, no começo da carreira de vocês investem numa super ultra câmera, que vale um dinheirão, que vocês não teriam condições de investir, simplesmente porque vocês acham que a única coisa que resolve a fotografia é a câmera. E não é a câmera que resolve a fotografia. O que resolve a fotografia é o teu conhecimento. Você tendo conhecimento, você vai conseguir fazer boas fotos. Tá? Então, se você souber usar a luminosidade a teu favor, se souber usar um equipamento adequado, você vai conseguir fazer boas fotos sem que você tenha uma super ultra câmera. Tá? Então, hoje eu diria que se eu fosse dar um conselho para alguém que está começando na fotografia, eu não diria compre uma super ultra câmera. Compre uma câmera intermediária e invista em uma boa luz de estúdio, que você vai ter fotos super nítidas, ótimas, e você vai ter uma luz que vai te ajudar muito a trabalhar e ter eficiência no teu trabalho. Tá? Então, essa seria a diferença. Uma coisa que eu gostava da luz contínua, gente, era o seguinte, que eu podia clicar muitas vezes seguidinho, bem rápido. Então, por exemplo, o bebê começava a sorrir, eu podia disparar, conseguia fazer muitas fotos do bebê sorrindo na sequência, né? Porque a minha luz é contínua. Que é o que acontece com quem tem, por exemplo, também aquelas cortinas de LED, né? Janela de LED. Eu vi de uma fotógrafa também que ela fez umas barras com aquelas lâmpadas fluorescentes, assim. Ela fez uma parede com várias barras daquelas lâmpadas assim compridas, fluorescentes, e colocou uma capinha na frente para fazer a difusão da luz e ficou ótimo, ficou muito legal e super eficiente, né? E bem mais em conta do que investir numa luz de janela de LED, né? Se você está no começo da sua carreira, né? Então, percebi que tinha essa vantagem de clicar muito rápido, mas que eu não tinha uma fotografia tão nítida por conta de não ter uma luz tão eficiente como uma luz de tocha, né? E aí, depois que eu fiz um curso, eu descobri esse queridinho aqui, ó, que é o Flash Attack Digital Comp.
Então, esse flash aqui, ele tem uma variação muito grande de gamas de luminosidade. Você pode fazer várias fotos, vários tons de luz diferentes, né? Várias gradações de luz. E você consegue ter um ajuste muito fino nisso. Porque ele tem um painel digital aqui e você vai colocando ponto por ponto. Que te dá uma variação muito maior do que as tochas normais, que tem 3 ou 4 botões aqui, que vão te dar menos variação de luz. Então, eu comprei esse flash aqui, a princípio, para utilizar nas sessões de newborn. A minha sessão de newborn otimizou demais depois que eu tive essa luz. Porque o que aconteceu? Eu calibrava a minha câmera de uma forma e calibrava o balanço de brancos de uma forma e eu fazia a sessão inteirinha com aquela calibragem de câmera. Eu não precisava mais mexer na câmera. E isso otimizou muito o meu trabalho. Porque quando você trabalha com luz natural, você não consegue fazer isso. Você fica todo o tempo tendo que recalibrar a câmera, recalibrar os brancos. E nessa função, na hora de editar, também você tem um problema de temperatura de cor, né? Que aí você vai ter fotos mais amareladas e menos. E isso acaba trazendo muita variação ali e vai demandar muito tempo. Então, isso aqui trouxe muita eficiência pro estúdio para que eu conseguisse otimizar minha sessão de newborn. Então, eu diria para vocês hoje, invistam, se vocês têm condições, comprem uma câmera intermediária e invistam em um flash bom, tá? Que vai ajudar muito vocês. O que eu gosto desse flash? Uma sombrinha gigante, tá? E uma luz suave, bem difusa. Então, a minha luz de flash hoje, ela é muito próxima a uma luz natural. Ela tem a suavidade, ela tem a delicadeza da luz natural. O que ele trouxe para minha fotografia? Delicadeza, suavidade e, além de tudo, muita nitidez. Então, com esse flash aqui eu consigo muita nitidez, porque a luz dele consegue fazer com que eu trabalhe com ISO na minha câmera de 100, de 200, e isso acaba trazendo bastante nitidez para a foto, tá? Qual é o problema do flash? O único defeito que eu vejo no flash é que eu não consigo fazer disparos contínuos. Então, se eu tenho um sorrisinho de bebê e eu quero fazer tá na câmera, não adianta eu querer fazer, porque ele tem um tempo de carregar a luz de novo. Então, eu vou fazer um clique, um pouco outro clique, um pouco outro clique, eu tenho que ir pausando os meus cliques. E eu tenho que tentar me adaptar para fazer o clique no momento certo. Por exemplo, eu peço para uma mãe dar um beijinho do bebê. Ou ela fica lá segurando o beijo do bebê, ou às vezes eu não consigo clicar, eu consigo clicar ela chegando ou ela saindo. Então eu tenho que pegar o momento exato do beijo, né? Então essas coisas que o flash, ele te limita um pouquinho, nesse sentido, tá? Então o único defeito, o único problema que eu vejo nesse flash é isso. Outra vantagem grande também é a questão que eu posso trabalhar à noite com tranquilidade, né? Então eu posso atender os meus clientes à noite com uma eficiência de luz muito legal. Posso trabalhar em ambientes bem grandes, que ele vai dar uma luminosidade para o ambiente inteiro. E hoje, se eu pudesse indicar para alguém o que eu uso e o que eu acho que foi melhor para a minha vida, para a minha carreira, para o meu estúdio, é esse flash aqui. Mas, como eu falei para vocês, as outras duas fontes de luz, tanto a contínua quanto a luz natural, são muito boas se você dominar a questão da câmera, né? Então, vai trabalhar com luz contínua, vai ter que subir um pouquinho o ISO, tá? Usa bem potente, usa um pouquinho mais próximo do bebê, se for o caso, para que você tenha maior nitidez, né? Usa uma velocidade um pouquinho maior, que daí te permite usar uma velocidade maior, né? Vai trabalhar com luz natural, cuida da questão do balanço de brancos, tá? Toda hora vocês vão ter que mexer no balanço de brancos, cuide muito isso para que vocês tenham uma temperatura de cor da foto adequada e não tem que ficar lá depois no Lightroom tentando descobrir como é que vocês consertam a fotografia de vocês, tá? A gente tem dois ajustes lá bem no topo do Lightroom lá, que um é do frio pro quente, né? E o outro é do verde pro roxo, pro lilás, pro roxo, né? E aí você vai naquelas duas barrinhas lá e você consegue controlar o balanço de brancos. Mas nunca é tão perfeito quanto vocês tirarem o capricho de fazer o balanço de brancos antes de começar a sessão, tá? Então levem isso para a vida de vocês, balanço de brancos é vida, vai facilitar muito a edição de vocês e vai tornar a fotografia de vocês muito mais agradável, um tom de pele legal, que não é um tom de pele vermelho, esverdeado, etc. Tá bom? Beijo, ótima semana para vocês e logo mais temos lives de novo.